Olá a todos, muito bem-vindos à apresentação deste trabalho. Eu me chamo Renata Ribeiro, sou mestre pela Universidade de Brasília e junto com os meus colegas de pesquisa, o Alexander Balduino, a Nathan Horstmann e Rodrigo Correia, trouxe para esse evento a avaliação florística do eixo rodoviário de Brasília nos 65 anos de arborização bucólica da nova capital. Começando um pouco pela história da nossa cidade, em 1957, o projeto do arquiteto e urbanista Lúcio Costa foi escolhido por um concurso diante do contexto da construção da nova capital do país. E 3 anos depois, no dia 21 de abril de 1960, ocorreu a inauguração de Brasília numa região central ao bioma cerrado, onde até então predominavam formações savânicas e campestres. O projeto de Lúcio Costa contemplava 4 escalas. Em azul nós temos a escala monumental, percorrendo o eixo leste-oeste com sua infraestrutura pública. Em amarelo nós temos a escala residencial com suas habitações multifamiliares características. Em vermelho nós temos a escala gregária, que une comércio, serviços, escritórios e os setores de diversões. E, finalmente, em verde, nós temos a escala bucólica, que é o que dá o caráter de cidade-parque para o projeto de Lúcio Costa, com suas áreas livres extensas, densamente arborizadas e contíguas às áreas edificadas. A escala bucólica, ela surge não somente por uma questão estética, mas ela tem sua funcionalidade. Os 5 meses de clima seco e quente despertou para a necessidade da construção de uma cidade arborizada. Nas imagens de satélite, a gente pode observar a diferença entre os meses de maio, que é a final da estação chuvosa aqui na nossa cidade, e o mês de setembro, que é o pico da estação de seca. Quando nós avaliamos a história da arborização urbana no Distrito Federal, a gente pode separar essa história em fases conforme as décadas. Então, na década de 60, nós tivemos o predomínio de espécies exóticas com apelo ornamental, até porque eram as espécies que estavam disponíveis para o plantio na época. Então, tivemos muitas albízias, a espatódia, a flamboyant, jacarandá mimoso e acácia amarela. Já na década de 70, começaram os primeiros plantios com espécies de cerrado e de mata atlântica. Até porque nós começamos a ter problemas com as espécies até então utilizadas no século anterior. Então começaram os plantios com o ipê amarelo flor de algodão, o jequitipá vermelho, as palmeiras macaúba e landim. Já na década de 80, nós tivemos um chamado grande pomar público, com a predominância de espécies frutíferas, como o abacateiro, as jaqueiras, as mangueiras, a graviola, sapotizeiro, tamarindo. Lembrando que nessa época nós tivemos a crise ambiental da segunda metade do século XX, que fortaleceu a incorporação de determinados conceitos ecológicos ao paisagismo, que deixou de ser uma intervenção tardia no entorno urbano. E os espaços verdes nas cidades e a sustentabilidade urbana cresceram junto com esse movimento ambientalista. Então, no ano de 1987, nós tivemos tanto o relatório de Brundtland, que é um ponto-chave na história ambiental mundial, quanto o tombamento de Brasília como patrimônio cultural da humanidade, que acabou impulsionando esse debate sobre a preservação da escala bucólica concebida por Lúcio Costa. Já na década de 90, nós tivemos a consolidação desse conceito de cidade verde, que ofereceu a oportunidade de fortalecer a pesquisa, coleta de sementes e a produção de mudas nativas do cerrado. E por fim, na década de 2000, nós tivemos a inclusão sistemática de novas espécies do cerrado nas áreas urbanas do Distrito Federal. Então, voltando um pouco para o nosso trabalho, nosso objetivo, então, é desvendar a composição florística de árvores e palmeiras ao longo do eixo rodoviário, tanto no eixo norte quanto no eixo sul,
e discorrer sobre a inserção desse patrimônio no conjunto tombado de Brasília. A nossa área de estudo é composta por 49 do total de 64 canteiros que ladeiam o eixo rodoviário ao longo de quase 14 quilômetros no sentido norte-sul. Cada canteiro desse tem uma área de 1,1 hectare e eles foram sorteados aleatoriamente até que a gente alcançasse a suficiência amostral medida por uma curva de rarefação. No total, então, nós medimos 24 canteiros no eixo rodoviário norte e 25 canteiros no eixo rodoviário sul. Então, qual foi a metodologia que nós adotamos? Tá? Em cada parcela, nós fizemos o levantamento de todas as espécies arbóreas e palmeiras que tinham uma circunferência à altura do peito maior do que 5 centímetros. Tá? Nós também fizemos o levantamento dos traços funcionais de cada uma dessas espécies identificadas, de acordo com a origem, se elas eram nativas de Cerrado, nativas do Brasil ou exóticas, a flora brasileira. O porte, pequeno, médio e grande, o tipo de folhagem, decídua, perene, semidecídua, e os mecanismos de polinização e dispersão. Os dados foram submetidos a uma análise de similaridade, mais especificamente a uma análise do índice de Jacquard, e também avaliamos os traços de acordo com uma análise de componentes principais. Então, quais foram os nossos resultados gerais obtidos? Nós fizemos um levantamento de 5.201 indivíduos, distribuídos em 111 espécies, 34 famílias botânicas, sendo que 52 desses indivíduos não puderam ser identificados, corresponde a menos de 1% da amostra. Dessas 111 espécies, 87 estavam presentes no eixo rodoviário norte e 72 no eixo rodoviário sul. E a gente gostaria de chamar a atenção aqui para maior diversidade, maior riqueza de espécies do cerrado no eixo rodoviário norte, que equivale a cerca de 43% a mais em comparação ao eixo rodoviário sul. Isso impacta diretamente no nosso índice de Jacquard. A partir do momento que somente 43% das espécies eram comuns a ambos os eixos, nós chegamos a um índice de similaridade muito baixo, de 0,23. Além disso, 14 espécies identificadas não são cultivadas pelo Departamento de Parques e Jardins da Companhia Nova Capital. Em relação aos traços funcionais, nós identificamos que a maioria das espécies são de porte médio e grande, a partir de 6 metros de altura, um percentual de 81%. O mecanismo principal de polinização é o por insetos, com 85%. O mecanismo de dispersão de anemocoria, que é a dispersão pelo vento, corresponde a 41%. Já a dispersão por zoocoria, que é feita por animais, corresponde a 31% das espécies. E a dispersão por ornitocoria, por aves, corresponde a 25% das espécies. Quanto à análise de componentes principais, o eixo rodoviário de Brasília ele pode ser separado em duas comunidades distintas, com traços funcionais fortemente relacionados ao eixo rodoviário norte. Então, o bioma cerrado é uma característica relacionada ao eixo rodoviário norte. As árvores de pequeno porte também estão associadas com o eixo rodoviário norte. Por outro lado, o padrão foliar semidecido está associado com o eixo rodoviário sul. A gente volta para o eixo rodoviário norte quando a gente avalia, por exemplo, a polinização por zoofilia e a dispersão por hidrocoria, pela água, e autocoria, que é a própria dispersão. Então, o que a gente pode trazer de discussão
junto desses dados. As espécies do eixo rodoviário de Brasília, conforme a bibliografia existente até então, representam pouco mais de 44% das espécies cultivadas pelo Departamento de Parques e Jardins da Nova Cap. Se nós pegarmos os canteiros levantados e fizermos uma projeção para os 64 canteiros totais que existem ao longo dos quase 14 quilômetros de eixo rodoviário, a gente pode chegar a uma projeção de aproximadamente 6.700 árvores em todo o eixão. Das 50 principais espécies cultivadas aqui no Distrito Federal, conforme a bibliografia, somente 15 não foram encontradas na nossa área de estudo, tá? Entre elas o araticum, o buriti, a cagaita, o jambo vermelho, o piquizeiro, que é muito importante para a nossa cultura aqui do Centro-Oeste. E quando a gente avalia as trajetórias do eixo norte e sul, a gente percebe caminhos distintos, sendo que o eixo rodoviário norte reflete uma passagem do urbanismo modernista para uma urbanização ecológica, com uma identidade arbórea bem mais atualizada do que o eixo rodoviário sul. Em se tratando de serviços ambientais, existe uma predominância de espécies nativas no eixo rodoviário norte, o que mostra uma inflexão em favor de uma vegetação adaptada à região. E quando a gente fala de árvores, existe na bibliografia a questão dos serviços ambientais com até 37 funções descritas, distribuídas em categorias de regulação, suporte, provisão e até cultural. Quando a gente pega espécies nativas, elas são espécies que dão menos manutenção, que oferecem um suporte para a fauna nativa mais diversificada e que acaba incrementando as relações ecológicas e até contribuindo no controle de vetores de doenças, a exemplo de um serviço ambiental de regulação. E a conciliação das funções ambientais demanda um conhecimento das características dessas espécies que estão sendo selecionadas para o paisagismo. Então, se a gente considerar questões ecológicas, fisiológicas, atualmente existe um desaconselhamento de cultivo de espécies como o cambuí e o guapuruvu, que estão sendo inclusive retirados recentemente do paisagismo do DF, o ipê-rosa, a mungumbeira, a pata de vaca, a sibipiruna, o sombreiro e o tento carolina. Quando nós falamos então de patrimônio natural, a gente precisa considerar que as cidades também são um repositório desse patrimônio. E, inclusive, no nosso trabalho, nós identificamos 6 espécies que são endêmicas do Brasil, incluindo a mirindiba rosa, que é endêmica do Cerrado, não está presente em nenhum outro bioma no mundo. Dentro do nosso levantamento, nós também identificamos 4 espécies e 3 gêneros que são tombados por uma legislação local, como patrimônio ecológico urbanístico, tá? Entre elas a aroeira, a copaíba, o imbiriçu, a sucupira branca e os gêneros dalbérgia, androanthus e tabebuia. Lembrando que os ipês estão incluídos no gênero androanthus e tabebuia. Quando a gente fala de eixo rodoviário de Brasília, a gente precisa lembrar que essa configuração linear e com uma cobertura arbórea densa, ela oferece um potencial corredor ecológico dentro da cidade. E nós temos, inclusive, uma predominância de espécies que atraem fauna, insetos, animais e aves, tanto para mecanismos de dispersão quanto de polinização. E se a gente for considerar a variação dos 22 traços funcionais entre os 2 eixos, a gente vai encontrar 2 comunidades que são funcionalmente distintas. Então, espera-se que o eixo rodoviário norte seja ecologicamente mais ativo justamente pela predominância de espécies do Cerrado. Já quando a gente fala de espécies exóticas, existe um conjunto de espécies plantadas que isoladamente podem parecer inofensivas, mas que elas têm um impacto potencial. A presença delas vem da chamada jardinagem de guerrilha, que é percebida como uma atividade construtiva, mas que pode causar efeitos adversos, como uma intervenção negativa num paisagismo até então planejado,
e trazendo invasoras ao território que pode causar impacto a espécies nativas e a polinizadores. Um dos pontos críticos deste tipo de intervenção são os postos de combustíveis espalhados ao longo das parcelas em ambos os eixos norte e sul e que possuem um paisagismo próprio, com aracas-bambu, hibiscos e iucas. Entre as espécies exóticas, nós temos algumas das principais espécies invasoras da região centro-oeste, a exemplo da leucena, do sombreiro, da espatódia de centocopas. Lembrando que a espatódia é uma espécie com uma toxicidade alta para beija-flores e abelhas, especialmente para as abelhas nativas sem ferrão. Quando a gente fala de urbanismo, a gente precisa lembrar que na década de 90 foi implementado o metrô de Brasília, que causou uma intervenção num paisagismo com uma redução de quase 13% da área estudada no eixo rodoviário sul, que causou uma redução de cerca de 21% nas espécies em comparação ao eixo rodoviário norte. Tá? Precisamos lembrar que esse vazio planejado pelo Lúcio Costa ele não deve ser entendido como um espaço reservado para a implementação de equipamentos públicos. Tá? Considerando também o contexto atual de alagamentos e enxurradas das últimas décadas, o conceito, por exemplo, de cidade esponja pode trazer fortes argumentos em prol de uma nova intervenção nessas áreas verdes. Mas a gente precisa lembrar que essas áreas verdes de Brasília elas não são puramente técnicas e que carregam uma intenção estética e cultural. Então, esses novos conceitos, como de cidade esponja, precisam se adaptar à sua antecessora cidade parque. Finalmente, nós podemos concluir que o conjunto arbóreo ao longo do eixo rodoviário de Brasília, ele possui um patrimônio natural, cultural e urbanístico que é multifuncional e que transcende a mera função estética. A coexistência entre espécies que são nativas do Cerrado, nativas aos biomas brasileiros e exóticas à flora brasileira, retrata uma linha histórica conceitual que atuou sobre a urbanização do Distrito Federal. E o conflito entre desenvolvimento e preservação do conjunto tombado, ele se mostra recorrente e que leva, então, à necessidade de políticas públicas que possam desenvolver a cidade sem descaracterizá-la. O diálogo que a gente encontra entre memória, território, patrimônio natural e o urbanismo modernista, ele é capaz de levar a uma conservação de paisagens culturais e a uma sustentabilidade ambiental urbana. Nós agradecemos a organização pela oportunidade e nos colocamos à disposição de todos aqueles que tiverem interesse pelo nosso trabalho.